A doença é um esforço da natureza para curar o homem. O médico deve ser estudante por toda a vida. O melhor médico é aquele que é capaz de distinguir o que é curável do que não é. O médico não deve apenas tratar a doença, mas também o ambiente em que ela ocorre. O ar fresco é a melhor comida para a fome do homem. Do mesmo modo que não existe enfermidade sem causa, também não existe enfermidade sem remédio. A medicina tem duas faces, a da filosofia e a da carpintaria. O que quer que um homem faça, ele deve fazê-lo em benefício da humanidade. A arte é longa, a vida é breve, a ocasião fugidia, a experiência enganosa, o julgamento difícil. Fazer um juramento para se abster de fazer mal e evitar a corrupção é a primeira lição que um médico deve aprender. A medicina é a arte de equilibrar o corpo e a mente. A paciência é o maior remédio. A medicina é uma ciência da incerteza e uma arte da probabilidade. A medicina é a arte de prevenir e curar doenças, não de tirar proveito delas. A doença não é apenas um desafio para o corpo, mas também para a alma. A comida deve ser o nosso remédio e o remédio deve ser a nossa comida. A harmonia do corpo é como uma sinfonia, onde cada órgão desempenha sua parte. As doenças entram pela boca como uma torrente, à medida que um rio flui, e são todas produzidas pela falta de discernimento. O caráter do paciente é como uma rocha, que devemos cavar para encontrar o ouro que está escondido nela. Curar quando possível, aliviar frequentemente, consolar sempre. A medicina é uma ponte entre o humano e o divino. Os que têm saúde têm esperança, e os que têm esperança têm tudo. A doença é uma batalha entre o organismo e a natureza. A mente é a melhor médica. Aquele que estuda a medicina, sem livros, navega em um oceano desconhecido, mas aquele que estuda a medicina sem pacientes não navega em lugar nenhum. O médico é um estudante da vida e da morte, sempre aprendendo e crescendo. O médico deve ser humilde diante da natureza, mas confiante em sua habilidade. A verdadeira medicina não é apenas ciência, mas também compaixão. O médico deve buscar a verdadeira causa da doença, não apenas os sintomas. Andar é o melhor remédio para o homem. O médico não é apenas um curador, mas também um conselheiro. A medicina é uma ciência incerta e a arte de probabilidade. A doença não é uma coisa que acontece aos outros, mas a cada um de nós. Se não a conhecemos bem, é porque ainda não a encontramos em nossa própria casa. Ninguém é um médico por instinto, mas apenas por estudo e prática. Um médico não deve se preocupar com riqueza, nem com a fome, nem com a honra, com a saúde apenas, e em agir de acordo com o benefício de seu paciente. O médico deve ser o melhor amigo da natureza, auxiliando-a quando necessário. A medicina é uma arte, e a experiência é o mestre daquela arte. A doença é uma lição que a natureza nos dá para ensinar humildade. O médico deve ser o guia do paciente em direção à saúde, não o ditador de sua vontade. O médico é um juiz e a natureza é a executante. O segredo da felicidade na medicina está em interessar-se mais pelo paciente do que pela doença. Os médicos devem ser treinados na mente e no corpo. A medicina não é apenas sobre curar, mas também sobre prevenir. O médico cura, a natureza sara, mas o médico deve guiar a cura. A ciência é o conhecimento dos fatos, a sabedoria é o conhecimento do valor. Toda doença começa no intestino. O médico verdadeiro não é apenas um curador, mas também um educador. Não é suficiente saber o que é bom, é preciso praticar isso. Não é suficiente desejar ser saudável, é preciso fazer o que é necessário para ser saudável. A medicina é intérprete da natureza. A doença é o resultado da violação dessa natureza. A medicina é o estudo de doenças e o estudo do homem em conjunto. A medicina não é apenas ciência, mas também um chamado para servir. O médico não deve apenas tratar o corpo,
mas também a mente e o espírito. Existe apenas uma medicina para amar o que você tem de curar. O corpo é o instrumento da cura, mas é a mente que a faz acontecer. O corpo humano é um grande livro e a medicina é a chave para desvendá-lo. O bom médico é aquele que cura o corpo e alivia a mente. Aquele que não é um bom médico não é um homem, não importa quantos diplomas possua. A verdadeira medicina trata da causa, não dos sintomas. Os remédios devem ser dados quando são necessários e não quando são possíveis. O médico deve tratar o paciente como um todo, não apenas a parte doente. O homem é o produto do que ele pensa, come e faz. Onde quer que a arte de medicina seja amada, há também um amor pela humanidade. A doença é um conflito entre a natureza e a alma humana. A medicina é de natureza divina, mas esquecemos disso. Quem quer se tornar um médico deve começar pelo paciente, para que ele perceba os efeitos da doença no corpo. O médico deve ter duas habilidades: lidar com a doença e lidar com o doente. A vida é curta e a arte é longa, a ocasião é fugaz e a experiência é enganosa e o julgamento difícil. O médico que é chamado para uma doença deve primeiro fazer uma pausa, considerar e entender a doença. A medicina é uma arte de possibilidades, não de certezas. Os pacientes não devem ser enviados para sua sepultura com remédios. Os pacientes não devem considerar apenas o que lhes é vantajoso, mas também o que é benéfico para os outros. Que todos os teus alimentos sejam temperados com amor. A ignorância é a causa da doença, o conhecimento é a causa da saúde. A doença que é curada por palavras é a mais agradável de todas. O médico sábio trata a mente, bem como o corpo. O médico é o servo da natureza, não seu mestre. O médico deve ter duas habilidades: lidar com a doença e tratar o doente. Que teu alimento seja teu remédio e que teu remédio seja teu alimento. O homem deve ser sempre paciente e cuidadoso em seu tratamento dos doentes. A arte de curar é a arte de descobrir a causa da doença. A mente saudável é a base da saúde. O médico deve ser o guia do paciente em sua jornada de cura. A verdadeira cura não envolve apenas o corpo, mas a mente e o espírito. Os médicos têm muitas coisas das quais eles podem se orgulhar, mas a medicina não é uma delas. A doença é a vergonha da profissão médica. O médico sábio compreende que a doença não é uma entidade separada do paciente. Aquele que não está ocupado sendo nascido, está ocupado morrendo. A saúde é o bem mais valioso do homem, pois sem ela não podemos ser nem fazer nada. Não é suficiente tratar a doença, é necessário tratar o paciente como um todo. A medicina deve começar com o paciente, não com a doença. A alegria é o melhor tônico para a saúde. O médico não é um dominador, mas um facilitador da cura. Aquele que deseja cuidar de seus pacientes deve ser capaz de aplicar as suas mãos e sentir o pulso. A força que está em um corpo saudável não é menor do que em 3 exércitos. A cura é um processo natural. O médico é apenas um facilitador. A melhor forma de medicina é ensinar as pessoas como não precisar dela. É mais importante conhecer o tipo de pessoa que tem uma doença do que o tipo de doença que uma pessoa tem. Os homens deveriam saber que do nada vem nada. A primeira responsabilidade de um médico é educar o paciente. O médico deve ser um estudante perpétuo da vida e da morte. O médico deve ser hábil em muitas coisas, mas acima de tudo em ter uma mente aberta. Se você leu até aqui, isso mostra que você faz parte do 0,1% que realmente terminam o que começam. Se você está realmente comprometida em mudar sua vida, então certifique-se de se juntar ao nosso movimento, seguindo-nos. Deus te abençoe.